para o Monte das Oliveiras, ele vai fazer a sua oração. Ele vai com os 11 discípulos e deixa alguns lá embaixo e sobe apenas com Pedro, Tiago e João. Ele se separa um pouco e começa a orar, dizendo que a alma dele está triste, profundamente triste até a morte. Profundamente triste até a morte. Jesus era 100% homem e 100% Deus. O lado humano de Jesus estava triste. Não tanto quanto algumas vezes nós já ficamos, mas o lado humano dele estava muito triste. Por quê? Ele não queria. Ele não queria a cruz. Ele não queria a crucificação. Ele não queria passar por tudo aquilo que ele passou. Ele não queria. E se submeter foi muito difícil. Então ele faz aquela oração. Mas ele deixa bem claro para os discípulos que o ser humano é fraco. Depois da oração, depois de se angustiar até a morte, ele diz assim: contudo, não seja feita a minha vontade. Eu não quero. Se tiver uma outra forma, eu não quero passar por isso. Eu não quero passar por isso. Se tiver uma outra forma, mas contudo, seja feita a tua vontade. Jesus não queria. E o que a gente está vendo aqui é que às vezes a vontade de Deus, ela incomoda, ela é desagradável para a gente. Não vamos ser hipócritas. A vontade não. Será que ninguém aqui nunca se chocou com a vontade de Deus? Nunca foi confrontado com a vontade de Deus? Porque você queria algo e aquilo dali não conseguia se resolver, não conseguia ter sucesso, embora você colocando diante de Deus, você orou, você fez de tudo, e aquilo você vai entender. Nem sempre a vontade de Deus agrada. Algumas vezes ela se choca e ela é incômoda, principalmente quando a nossa vontade não está alinhada com a vontade de Deus, quando não condiz, quando a nossa vontade ela é contrária à vontade de Deus. E isso acontece muito. Você sabe qual é o motivo pela qual muitas pessoas se afastaram da presença de Deus, se afastaram da igreja, se desviaram, e algumas até se voltaram e se revoltaram com Deus. Algumas até deixaram de reverenciar Deus, criaram raiva de Deus. Sabe por quê? Porque elas queriam a vontade delas. Por que elas não estão aqui? Por quê? Por causa da vontade delas. E muitas pessoas desistem da fé, desistem do caminho, porque ela quer algo, às vezes ela quer alguém, ela quer fazer algo, ela quer viver de uma forma, e a vontade de Deus não permite. E a vontade de Deus não é favorável ao que ela quer. E algumas pessoas se cansam, se zangam, se entristecem. A maioria se entristece e sai. Se entristece porque quer aproveitar a vida e do jeito que ela quer, a vontade de Deus não permite. Se entristece porque ela quer alguém, a vontade de Deus não permite. Se entristece porque ela quer se ver livre de algo, porque ela não quer passar por isso. Jesus, ele não queria passar por isso. Ela se entristece porque ela não quer passar por aquele caminho que está diante dela, ela não quer passar por aquela situação, ela se entristece e ela sai. Ela não quer um caminho estreito, ela não quer passar por essa situação. Jesus não queria. E os dois exemplos de quando a vontade de Deus se choca, confronta e entristece é Jesus e 2 Coríntios capítulo 12, vai lá. Chegaram, podemos, né? Diz assim. Como é que eu faço, Jesus? Vou ler tudo. Versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Dá uma pausa, deixa eu só comentar algo rapidinho aqui. Paulo ficou incomodado com as críticas, com a rejeição, porque ele
era um apóstolo rejeitado. Até já mostrei para vocês. Eles diziam que Paulo não tinha poder nas palavras. Paulo era desprezado, era rejeitado, e ele sofria preconceito. Alguns acreditavam nos apóstolos que conviveram com Jesus, mas em Paulo não. Então, ele se sentindo desagradado com aquilo, ele resolve soltar, defender o apostolado dele. Ele resolve fazer uma defesa ao apostolado dele, e aí ele começa a falar dele mesmo, como quem no momento de loucura resolve se gloriar, resolve falar de si, se exaltar, vamos colocar assim. Mas aí ele diz assim, ele diz assim, né? Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Só uma pausa rapidinho. Ele está falando dele. Ele diz assim: eu não sei se eu fui totalmente ou se foi apenas o meu espírito. Não sei se o corpo foi ou se foi apenas o meu espírito, se foi apenas, mas eu sei que houve um arrebatamento. E aí ele continua, 3: e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Aí ele diz assim: eu estou me gloriando na minha fraqueza. Rapidinho, deixa eu comentar uma coisa. E ele diz assim: eu experimentei o estado dos anjos, e eu tive conhecimento de coisas que não tem como falar, não tem palavras para expressar. Eu conheci, eu ouvi, eu pude conhecer algumas coisas que eu não tenho palavras que possa descrever o que eu vi e o que eu ouvi. Eu experimentei o estado dos anjos, mas eu não tenho como passar para vocês, porque não tem palavras que eu possa usar para explicar. E aí ele continua, versículo 5, não sei. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Eu até podia me gloriar, mas não vou fazer. Versículo 7: e para que não me ensoberbecesse com a fraqueza das revelações, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Dá uma pausa, vou explicar isso aqui. Mensageiro de Satanás, o mesmo que aconteceu com Jó, porque quando ele diz foi-me dado um espinho na carne, foi-me dado um mensageiro de Satanás, em outras palavras ele está dizendo: Deus permitiu que Satanás viesse me perturbar. No hebraico, esse me esbofetear significa beliscão. O texto original diz beliscão. Estava perturbando. O mensageiro de Satanás, a gente pode lembrar também da mulher encurvada, que estava no templo há 18 anos que ela estava encurvada, e Jesus ele disse assim: não é lícito que no sábado venha livrar essa filha de Abraão, na qual o diabo fez ela cativa, tem trazido ela cativa há 18 anos, filha de Abraão. Era
uma filha de Abraão, mas o diabo estava trazendo ela cativa durante 18 anos. E Paulo também estava com o diabo perturbando a vida dele. Se a gente for ver, em Gálatas capítulo 4, está escrito que ele tem... Deixa eu ir lá contigo rapidinho. Gálatas capítulo 4, mas deixa marcado que a gente volta para cá. Vai para frente só algumas páginas. Capítulo 4, olha só. Isso daqui, irmãos, não é afirmando, mas trazendo para vocês que alguns teólogos acreditam que Paulo está se referindo ao mesmo que ele diz aqui no versículo 13 e no 14, que diz assim, olha: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ok, vamos voltar para lá. A gente não sabe exatamente que enfermidade era essa. Estudiosos da Bíblia acreditam que Paulo, no capítulo 12 de 2 Coríntios, está se referindo ao mesmo que ele comenta lá em Gálatas capítulo 4. A gente não tem muitos detalhes a respeito disso. Ele deixa claro que era um mensageiro do diabo, assim como aconteceu com Jó. Deus permitiu que acontecesse com Jó, Deus permitiu que acontecesse com Paulo, mas Paulo não queria. E aí o que ele faz? Ele faz que nem Jesus, ele vai até Deus, e aí ele fala para Deus o mesmo que Jesus falou. Ele diz assim: Senhor, tira de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, eu não quero passar por isso, eu não quero isso na minha vida. Vocês nunca fizeram isso? Chegar de... Irmãos, então você está sendo cristão da forma errada. Então eu não sei, sabe, o que está acontecendo com você, que você ainda não chegou no processo de moldagem. Você nunca chegou diante de Deus para dizer assim: eu não quero passar por isso, eu não quero isso na minha... eu não aceito, Deus, eu não quero isso na minha vida. Por quê? Porque é incômodo, porque você não gosta, porque você está sofrendo, porque está te machucando, porque te faz chorar, porque te entristece. A situação em que você está passando te entristece, te perturba, te incomoda, tira a tua paz. E aí você chega diante de Deus e diz assim: Senhor, tira isso da minha vida, eu não quero viver isso, eu não quero passar por isso, afasta de mim. Afasta isso, ou afasta essa pessoa, afasta o que eu estou passando. Você chega diante de Deus. Paulo, ele foi orar, ele foi diante de Deus e fez a oração, dizendo: Deus, tira isso da minha vida, não quero isso não, afasta, arranca de mim, eu estou te pedindo, me liberta disso, me livra disso. Ele orou. O que aconteceu? Nada. Deus não atendeu a oração de Paulo. E aí Paulo foi novamente diante de Deus e colocou a vontade dele diante de Deus e orou, dizendo: Deus, eu não quero isso, tira isso da minha vida, eu não quero passar por isso, me liberta, me livra, Senhor, eu não quero isso na minha vida, me livra. Orou. O que aconteceu? Nada. Deus não atendeu a oração de Paulo. Aí, o que Paulo fez? Ele foi orar pela terceira vez e foi dizer: Deus, tira isso da minha vida, porque eu não quero passar por isso, eu não quero isso na minha vida, eu não quero viver isso, eu não quero, isso está me machucando, isso está me fazendo sofrer, eu não quero passar por isso, essa situação eu não quero passar. Paulo e Jesus assim: Deus, eu não quero passar por isso, meu Pai, eu não quero passar por isso, afasta, mas contudo que seja feita a tua vontade. Paulo diz assim: meu Deus, tira. 3 vezes ele fez oração, Deus não atendeu a oração de Paulo. E, vamos lá, 8, versículo 8: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que eu o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas,
para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Ai, meu Deus. Aí Paulo, ele nos ensina, Jesus e Paulo nos ensina que tem coisas na vida da gente não que a gente não quer. Existem algumas coisas que acontecem com a gente que a gente não quer na nossa vida, a gente não quer passar. E aí você vai e ora, e Jesus orou e Paulo orou, mas quando Deus não atende, Jesus, ele disse assim: não quero, mas contudo que a tua vontade prevaleça. Mas contudo, Deus, a tua vontade prevaleça sobre a minha vontade. Jesus, que é o nosso exemplo. E Paulo, que chega para Deus e faz 3 orações e não é atendido. Aí Deus vem e fala para Paulo: a minha graça te basta. E aí Paulo entende e mostra para a gente que Deus precisa da nossa fraqueza, que Deus precisa da nossa fraqueza. E a pior desgraça do ser humano é ele se sentir seguro. É a pior desgraça do homem quando ele se sente seguro. Mas quando nós somos fracos, a gente reconhece a nossa insuficiência, e a gente precisa entender que Deus, que o poder de Deus é suficiente, independente da força humana. E pode faltar força humana, mas o poder de Deus é suficiente quando nós estamos fracos, quando nós nos sentimos dependentes. Porque Paulo, apesar de tudo aquilo que ele estava passando, era algo ruim, era um sofrimento, mas aí ele entendeu que o que ele estava passando estava deixando ele fraco. E como estava deixando ele fraco, aquela situação levava ele à dependência total de Deus, a não se afastar de Deus, a se humilhar diante de Deus. Então ele percebeu que o poder de Deus estava sendo aperfeiçoado na fraqueza de Paulo. Existem algumas coisas na vida da gente que é um espinho na carne, é uma pessoa que é um espinho na carne, que a gente pensa assim: se não fosse a pessoa, a minha vida seria outra, eu seria feliz. Se não fosse isso, eu seria feliz. Seria só feliz? Ou seria suficiente? Ou seria bastardo? Ficava se abastando? Ou você seria uma pessoa, se sentiria completo, seguro? Talvez, se essa situação que te incomoda se resolvesse, você se sentiria seguro. Mas o fato de você não se sentir seguro te leva a ir para a presença de Deus e chorar, e buscar a força de Deus. E a gente faz, né? Aí a gente vai para a presença de Deus e diz: Deus, me dá força. Por quê? Porque tem uma situação que, se Deus não fortalecer, a gente cai de joelho, a gente se prostra. Porque tem algumas situações na vida da gente que, se a gente não estiver ali clamando: me fortalece, me dá paciência, me ajuda, me dá teu poder, Pai, me segura, para eu poder suportar isso daqui. E é exatamente essa situação que muitas das vezes tem nos levado a buscar o poder de Deus. E aí, a loucura de Deus, que é mais sábia do que o dos homens, e a fraqueza de Deus, que é mais forte do que a força do homem. E quando nós estamos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Aí a gente faz o quê? Existem algumas coisas que a gente quer que não condiz, que não está alinhada à vontade de Deus, mas Paulo, ele diz assim: consciência, ter a consciência, o entendimento não é forçado, entende? Não é forçado, não tem nada forçado não. Paulo diz assim: pelo que me glorie. Deixa eu pegar esse último versículo aqui, o 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo,
Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Porque Jesus, ele disse assim: contudo seja feita a tua vontade. E Paulo, ele diz assim: de boa vontade. Ele diz de boa vontade. Então, quer saber de uma coisa? Eu me entrego, eu me rendo, com a minha consciência, com o meu entendimento, eu aceito. E apesar de estar passando por isso que eu não queria passar, mas eu fico alegre, porque afinal de contas, existe algo que está me mantendo de pé, que se chama poder de Deus, a força de Deus, a graça de Deus. Eu queria passar por isso, eu não queria essa pessoa na minha vida, porque estava tirando o sossego. Eu não queria essa situação bíblica na minha vida, mas já que eu já orei, Deus não mudou essa situação, o importante é que a graça de Deus está me mantendo de pé. O importante é que o poder de Deus é suficiente. E Jesus, a graça, sabe o que é graça, né? Misericórdia, irmãos, é quando Deus, ele não nos dá aquilo que nós merecemos. E graça é quando ele nos dá aquilo, quando ele nos dá aquilo que a gente não merece. Graça, favor, salvação, favor de Deus, a bênção, a presença de Deus. Então Paulo, ele diz assim: a presença de Deus, o poder de Deus, apesar das dificuldades que a gente passa na vida, apesar das lutas, apesar de algumas pessoas que está na nossa vida, que a gente pensa assim: se não fosse essa pessoa, que a minha vida seria outra. Mas apesar disso daí que você está passando, apesar da tua fraqueza, apesar de vez em quando essa situação te levar a chorar, te levar aos pés de Cristo, chorando, apesar disso tudo aí, Deus, ele manda te dizer que a graça dele é tudo que você precisa para continuar. Poder de Deus, o amor, reconhecer o amor de Deus, reconhecer que ele está cuidando de você, reconhecer que ele é Deus na tua vida, reconhecer, irmãos, que apesar da tua fraqueza você não tem força nenhuma, mas é a força de Deus, a força, o poder, a graça de Deus é suficiente para te manter de